O dinheiro foge de quem não domina estes 5 impulsos. Você já parou para reparar que às vezes o seu dia inteiro desmorona por causa de uma coisa pequena? Um comentário, um olhar torto, um boleto atrasado, uma notificação no celular. E de repente, lá se foi a sua paz, lá se foi o seu foco, lá se foi a sua energia. Agora presta atenção numa coisa que ninguém te conta. Isso que parece só estresse do dia a dia está custando muito mais caro do que você imagina. Está custando o seu dinheiro. Não no sentido de gastar mal, mas no sentido mais profundo. Porque toda vez que você reage sem pensar, toda vez que você se deixa levar por um impulso, você está, sem perceber, afastando exatamente aquilo que mais deseja: estabilidade, prosperidade e liberdade. E o pior, isso parece normal hoje em dia. Tanta gente vive assim que ninguém mais questiona. Mas hoje, você vai entender por que isso acontece. E mais do que isso, você vai aprender, com a sabedoria estoica, como parar de alimentar esses 5 impulsos que estão, neste exato momento, te mantendo longe da vida que você merece. Esse vídeo não é sobre frase motivacional bonita para postar no story. É sobre um princípio que filósofos usaram há mais de 2000 anos para construir clareza, força e prosperidade, mesmo em meio ao caos. Se você sente que anda cansado emocionalmente, reagindo a tudo, sendo controlado por coisas pequenas, esse vídeo é para você. Se inscreve no canal, porque aqui a gente usa o estoicismo como ferramenta prática para viver e prosperar melhor. Vamos com calma, porque o que eu vou te mostrar aqui, se você realmente entender, muda a forma como você lida com o dinheiro, com pessoas e com você mesmo. O engano que quase todo mundo carrega. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é uma questão de sorte, de oportunidade, de estar no lugar certo na hora certa. Mas os estoicos enxergavam isso de um jeito completamente diferente. Para eles, a riqueza real e a riqueza material como consequência dela nascia de uma coisa só: domínio interior. Não é sobre controlar o mundo lá fora, é sobre controlar o que está dentro de você. E é exatamente aí que mora o problema. Porque existem 5 impulsos que, quando não são dominados, drenam sua energia, sua clareza e, com o tempo, o seu dinheiro também. Vamos passar por cada um deles. Primeiro, o impulso da reação emocional. Olha, a primeira coisa que precisa ficar clara é essa: reagir não é o mesmo que sentir. Sentir é humano. Reagir sem pensar é o que te custa caro. Imagina uma pessoa que recebe uma crítica injusta no trabalho. Ela sente raiva, até aí, normal. Mas, em vez de processar aquilo, ela manda um e-mail grosseiro, perde a paciência numa reunião e, em poucos minutos, destrói uma relação que levou anos para construir. Os estoicos chamavam esse tipo de gesto de viver no impulso e diziam algo que parece simples, mas que muda tudo quando você realmente entende. O problema não é o que acontece com você, é o significado que você dá àquilo. A questão é a seguinte: dinheiro segue padrão, e pessoas que reagem no impulso criam um padrão de instabilidade. Decisões financeiras tomadas com raiva, mágoa ou ansiedade quase sempre saem caras. Compra por impulso para compensar um dia ruim. Investimento decidido com pressa por medo de perder a chance. Negócio fechado só para provar um ponto para alguém. Quando você aprende a colocar uma pausa entre o estímulo e a resposta, você não está apenas controlando sua emoção, você está protegendo por seu futuro. Segundo, o impulso da opinião alheia. Agora, você pode estar pensando, mas eu preciso me importar com o que os outros pensam, isso é normal. E sim, até certo ponto é. Mas existe uma diferença enorme entre se importar e ser refém. Nos ensinaram desde pequenos que reagir à opinião dos outros é normal, mas isso tem um custo alto, e geralmente esse custo aparece no bolso. Pensa numa pessoa que compra um carro que não precisa, só para parecer bem-sucedida, que assume uma dívida para manter um padrão de vida que impressiona os outros, mas que sufoca ela por dentro, que recusa uma boa oportunidade de trabalho porque vai parecer que ela está dando um passo para trás.
Esse tipo de comportamento tem um nome simples: viver a vida que os outros aprovam, em vez da vida que constrói o seu futuro. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. A opinião alheia está na segunda categoria. Você não controla o que pensam de você. Nunca vai controlar. E quando você entende isso, sua vida fica mais leve. E suas decisões financeiras ficam mais inteligentes, porque você para de gastar para parecer e começa a investir para ser. Terceiro, o impulso da indisciplina. Aqui está o que quase ninguém percebe. Disciplina não é punição. Disciplina é liberdade. A maioria das pessoas enxerga a disciplina como uma prisão. Acordar cedo, se planejar, manter rotina. Acham pesado, sem graça, restritivo, mas pensa numa imagem simples. A mente é como um jardim. Se você não cuida dela todos os dias, não é que ela fica vazia, ela enche de mato. Hábitos ruins crescem sozinhos. Disciplina é a única ferramenta que impede que isso aconteça. E no campo financeiro, isso aparece de um jeito bem direto. A pessoa que não tem disciplina gasta antes de guardar, decide sem planejar, começa projetos e abandona no meio. Vive numa eterna urgência, sempre apagando o incêndio, nunca construindo nada sólido. Já a pessoa disciplinada faz o oposto. Ela age mesmo sem vontade. Ela entende que pequenas escolhas repetidas todos os dias é que constroem riqueza, não decisões grandiosas e raras. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores nomes do estoicismo, escrevia todas as noites reflexões para se policiar, para se manter no eixo. Ele entendia uma coisa que vale até hoje: ninguém nasce disciplinado. A disciplina se constrói, repetição após repetição, como um músculo. Quarto, o impulso do sofrimento desnecessário. Talvez você ache que sofrer é só uma consequência natural da vida e que não dá para evitar. Mas os estoicos faziam uma distinção importante. Existe a dor, que é inevitável, e existe o sofrimento, que muitas vezes é fabricado pela própria mente. A dor é perder um emprego. O sofrimento é passar meses revivendo aquilo mentalmente, se sabotando, achando que nunca mais vai conseguir nada na vida. A dor é um investimento que não deu certo. O sofrimento é deixar aquele erro paralisar todas as suas decisões futuras, por medo de errar de novo. Esse impulso de sofrer mais do que o necessário rouba uma coisa preciosíssima: energia mental para agir. Pensa na dor como um treino. Toda vez que você atravessa uma dificuldade sem se afundar nela, você sai mais forte, assim como um músculo que se rompe e se reconstrói mais resistente depois do esforço. Mas se você fica ali, remoendo, sofrendo além do necessário, você não treina nada, só se desgasta. E é aí que o estoicismo muda tudo. Ele não te ensina a não sentir, ele te ensina a não se afogar no que sente. Quinto, o impulso da falta de autocontrole no prazer imediato. Esse aqui talvez seja o mais silencioso de todos e o mais perigoso. Vivemos numa época que celebra o viver o agora, o se permitir, o merecer. E até certo ponto, tudo bem. Mas quando isso vira desculpa para qualquer impulso, o resultado é destrutivo. A pessoa que não tem autocontrole compra parcelado no que não precisa, porque viver é isso. Troca o que tem por algo mais bonito só pela sensação momentânea. Sacrifica o sono, a saúde e o foco por uma dose rápida de prazer. Sêneca, outro grande filósofo estoico, dizia que a verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em precisar de pouco. Quando você entende isso, você muda completamente sua relação com o consumo. Autocontrole não é viver de privação, é escolher o prazer que serve ao seu futuro, em vez do prazer que rouba ele. Sexto, o padrão por trás dos 5 impulsos. Repara numa coisa: os 5 impulsos que a gente acabou de falar têm uma raiz comum: reação emocional, dependência da opinião alheia, indisciplina, sofrimento desnecessário e falta de autocontrole. Todos eles nascem do mesmo lugar: a falta de domínio sobre si mesmo.
E os estoicos resumiam isso numa frase simples, mas profunda: existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. A sabedoria está em focar toda a sua energia no que está sob seu controle. Você não controla o mercado, não controla já a opinião dos outros, não controla tudo o que vai acontecer amanhã, mas você controla como reage, controla sua disciplina, controla o quanto você se permite sofrer, além do necessário, controla seus impulsos de consumo. E é exatamente aí, nesse pequeno espaço de controle interior, que se constrói, dia após dia, decisão após decisão, uma vida de mais prosperidade, mais clareza e mais paz. Deixa eu te contar uma história que ilustra bem isso. Imagina um homem, vamos chamá-lo de Ricardo, que durante anos viveu exatamente preso nesses 5 impulsos. Ele reagia a tudo. Um comentário de colega de trabalho já era motivo para um dia inteiro de mau humor. Vivia comparando sua vida com a dos outros nas redes sociais, e isso ditava suas compras. Roupa nova, celular novo, viagem que ele nem podia pagar. Tudo para parecer que estava bem. Não tinha disciplina nenhuma com dinheiro. Ganhava, gastava, ganhava, gastava. Sempre no aperto, sempre apagando incêndio. Quando algo dava errado, e sempre dava, ele sofria de um jeito desproporcional. Achava que era amaldiçoado, que nada dava certo para ele, e isso o paralisava por semanas. E claro, vivia no piloto automático do prazer imediato. Parcelava tudo. Vivia endividado, perseguindo uma sensação de bem-estar que durava só alguns dias. Um dia, Ricardo leu, quase por acaso, uma frase de Epicteto. Não, aquilo o atingiu de um jeito que ele não esperava, porque ele percebeu que, em nenhum momento da vida dele, ele havia escolhido como reagir. Ele só reagia, sempre. A partir dali, ele começou pequeno. Antes de responder qualquer e-mail ou mensagem que o irritasse, ele esperava 1 hora. Antes de comprar qualquer coisa por impulso, ele esperava 24 horas. Começou a anotar todas as noites como tinha agido durante o dia, exatamente como Marco Aurélio fazia. Não foi rápido, não foi fácil, mas mês após mês, ano após ano, Ricardo foi se tornando uma pessoa diferente, mais calma, mais firme e, consequentemente, mais próspera, porque suas decisões financeiras deixaram de ser fruto de impulso e passaram a ser fruto de clareza. A vida dele não ficou perfeita. Os estoicos nunca prometeram perfeição, mas ficou mais leve, mais sólida, mais sua. Então fica essa reflexão para você, que assistiu até aqui. De todos esses 5 impulsos que a gente falou hoje, reação emocional, dependência da opinião alheia, indisciplina, sofrimento desnecessário e falta de autocontrole, qual deles mais tira a sua paz? Qual deles mais te afasta da vida que você quer construir? Comenta aí embaixo. Sério, presta atenção. Em qual desses tocou mais fundo em você? Às vezes, só de colocar isso em palavras, a gente já dá o primeiro passo para mudar. E se você quer continuar aprendendo a viver com mais controle, mais clareza e mais força interior, se inscreve no canal. Aqui, a gente não promete fórmula mágica. A gente constrói juntos um caminho mais firme, um dia de cada vez. Até o próximo vídeo.